Aula de número 1, Introdução. Curso novo aqui no canal, pessoal. Aula sobre conjunção. Hoje a gente vai ver o que é a conjunção, como eu faço na primeira aula sempre, tá? É estreia de curso. Bom, pessoal, para falar em oração, a gente tem que, para falar em conjunção, a gente tem que falar em oração. Ah, professor, mas oração é da análise sintática. É aquilo que eu falei para vocês, não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos. Às vezes, para o professor, isso é terrível. E aí tem aluno que fala, mas a gente nem viu isso, a gente já está vendo isso. A gente já viu o que é verbo. É por isso que primeiro a gente estuda verbo, para depois conjunção. Toda área do conhecimento, qualquer área de conhecimento, tem a sua sequência, né? Início, meio e fim. Tá? Na língua portuguesa, primeiro a gente estuda verbo, para depois conjunção. Por quê? Porque para falar de conjunção, a gente tem que falar de oração. A conjunção é a palavra que liga duas orações. Ah, mas o que é oração? Por hora, tá? Vocês vão entender oração como todo enunciado, tá lá no quadro, ó, construído em torno de um verbo. Ah, mas o que é um verbo? A gente já sabe, a gente fez um curso inteiro de verbo. Ah, professor, mas eu ainda não fiz. Volte lá e faça, tá? Não adianta você ficar assistindo uma aula aqui, outra colar, né? Que você não vai entender. Tem que fazer um curso completo de língua portuguesa do início ao fim, numa sequência lógica, tá? Se oração é todo enunciado construído em torno de um verbo, eu tenho aqui com certeza 3 orações. Ó, João estudou muito, João saiu e João disse. Porque eu tenho um verbo aqui, um verbo ali e outro verbo aqui. O mesmo número de verbos ou de locuções verbais de uma estrutura, tá? Será o mesmo número de orações. Um verbo, 2 verbos, 3 verbos, uma oração, 2 orações, 3 orações. Fácil, né? Não é difícil. Do outro lado, eu também tenho 3 orações. Ó, o verbo está aqui, verbo aqui, não foi bem na prova, eu cheguei e não faria a prova, tá? Nós temos aqui 6 orações. Tem como eu ligar essas 6 orações? Ó, já começa a ligação, tá? Colocando palavrinhas no meio. Eu vou colocar ali na primeira um mas, porque a relação que eu quero dar aqui, né, é de oposição. Perceba que quando eu coloco, ó, não tem nada ali. Não tem relação lógica nenhuma de sentido ali. Quando eu coloco mas, eu dou uma relação lógica de sentido, porque eu quero dizer isso. Claro, a relação lógica de sentido é o que o autor do texto quer dar, né? O que se espera de alguém que estudou muito é que ele vá bem na prova. Porém, ele não foi bem na prova. Ou seja, a relação aqui é de adversidade. Tá? Dá para perceber. Portanto, 2 orações. A palavrinha ligou, mas ela não só ligou, ela ligou e estabeleceu uma relação lógica de sentido ali. Na segunda, pessoal, eu vou colocar um quando, porque a ideia que eu quero dar é de tempo. Se fosse outra ideia, eu colocaria outra conjunção. Nesse caso é o quando. Mas eu liguei as orações. Agora eu tenho João saiu quando eu cheguei. Eu quero dizer que no mesmo momento que eu cheguei, o João saiu. Então eu coloco um quando ali. Tá, pessoal? E aí eu já liguei, né, essas orações. E na última eu vou colocar um que não tem relação lógica de sentido aqui, digamos assim. Mas, de certa forma, está ligando e, acima de tudo, está introduzindo, né? Está integrando, digamos assim. Essa parte aqui integra aquela parte ali, tá? Se eu falar para vocês, João disse, vocês vão me perguntar o que ele disse. Eu vou falar que não faria a prova, tá? O que eu quero que vocês observem acima de tudo aqui? Eu tinha 6 orações, eu coloquei as palavrinhas no meio e formei o quê? Um novo todo semântico. Agora eu tenho uma estrutura. João estudou muito, mas não foi bem na prova. Opa, agora é aquilo que eu quero dizer. Eu queria dizer isso. A gente faz isso o tempo todo, pessoal. O tempo todo, o dia todo. Vocês usam essas relações lógicas de sentido. Mas no dia a dia as pessoas usam aqui no lugar do mas um só que. O só que ele é coloquial, é o que se usa no dia a dia. Troque o só que por um mas, por um porém, por um todavia, que dá a ideia de adversidade. Você vai ficar com uma linguagem mais sofisticada. Pare de usar o só que. Use um porém, um todavia, né? Que é a mesma coisa. Aqui, ó, João estudou muito, mas não foi bem na prova. Liguei e estabeleci uma relação lógica de sentido entre as 2 orações e formei o pensamento que eu queria dar na minha redação, para outra pessoa, né? Ó, João saiu, quando eu cheguei, alguém chegou na porta e me perguntou, professor, quando que o João saiu? Eu vou dizer, João saiu, se eu não falar o quando, não vou conseguir ligar com o próximo, quero dar ideia de tempo para ele, tá me perguntando isso, né? Então, formei um novo todo semântico, João saiu quando eu cheguei,
né? E aqui embaixo, João disse que não faria a prova, formei um novo todo semântico. Eu tinha de um lado 3 orações, do outro 3 orações, juntei, liguei com as conjunções no meio e formei um novo todo semântico. Lembram que eu falei que a preposição é a prima pobre da conjunção? Por quê? Porque a preposição liga duas palavras, estabelece uma relação lógica de sentido. A conjunção liga duas orações, ela é grandona, né? Ela é grandona, tá? Tem-se que, portanto, a conjunção é a palavra que liga duas orações e estabelece uma relação lógica de sentido entre elas. Tá aí o conceito de conjunção. Mas, claro, eu quero deixar bem claro, né, aqui, para que vocês vejam tudo, né, tá igualzinho, né, as duas são iguais. João estudou muito, mas não foi bem na prova, embaixo a mesma coisa. Eu vou tirar aqui a segunda e depois vou tirar a primeira na segunda ali. Aqui na primeira eu tiro a segunda e na segunda eu tiro a primeira. É isso que eu queria dizer. Tá lá, ó, tirei. Percebam, pessoal, que eu tenho aqui, ó, o sujeito João, o verbo estudar, sujeito, verbo, né? João estudou muito. Eu entrei aqui na sala agora, não tinha ninguém aqui. Eu entrei e falei para vocês, João estudou muito. Legal, vocês entenderam, né? Ou então eu vou... Opa, fiz cacaca ali, ó. Tá aqui. João estudou muito. Ou então eu vou dizer para vocês, João não foi bem na prova. Vocês vão entender também. As duas vocês vão entender. Sabe por que vocês vão entender, pessoal? Soltas. Porque elas são aqui coordenadas. A gente chama isso de orações coordenadas. E o que liga as orações coordenadas? As conjunções coordenativas. A gente viu que tinha um mas ali, mas elas são independentes, ó, independente, independente. E o que liga as orações coordenadas são as conjunções coordenativas, tá? A oração, pessoal, ela é coordenada, tá? A oração é coordenada, mas a conjunção é coordenativa. Isso é bom salientar. Sabe por quê? Porque os alunos confundem muito aqui. Conjunção com coordenativa, não. Fala oração coordenativa, fala conjunção coordenada, não. A oração é coordenada e a conjunção é coordenativa, tá? Isso é muito importante. Isso aí, a gente vai ver com mais detalhes o que é coordenação, subordinação, só quero que vocês tenham uma ideia nesta aula, uma vez que é uma aula introdutória. Aqui, pessoal, eu tenho, ó, a mesma coisa, as duas são iguais. Eu vou tirar ali, da mesma forma que eu tirei anteriormente. Ó, João saiu e eu cheguei. Eu tenho aqui o sujeito e tenho aqui sujeito. Ah, são coordenadas também? Não. Aqui no caso, pessoal, a ideia aqui não é mais de coordenação. Sabe por quê? Porque o que eu quero falar é a questão do tempo. E se eu quero falar a questão do tempo, eu vou colocar lá, ó, João saiu quando eu cheguei. Aí ela fica completa. De modo que eu tenho aqui uma oração subordinada àquela oração ali. Percebam que a ideia de subordinação aqui está em que essa aqui, a segunda, só existe porque aquela ali existe. Por isso que ela é uma subordinada àquela ali é a principal. Eu vou falar para você, João saiu. Tá, João saiu. Por que essa aqui, por que eu digo quando eu cheguei? Porque eu preciso, né, falar quando que o João saiu. Daí eu vou dizer que a ideia que eu quero dar é de tempo, eu coloco um quando, tá? Então, eu não tenho mais aqui uma relação de coordenação aqui. Tá, eu tenho aqui uma relação de subordinação, porque se quando eu cheguei, tá ligado à oração principal, João saiu, e são várias as subordinativas. Tá? O que liga as orações subordinadas adverbiais? São as conjunções subordinativas, nesse caso temporal, porque dá a ideia de tempo aqui. Tá? Mas a ideia que eu tenho aqui é de subordinação. Ah, é difícil, professor. Não é difícil, a gente vai vir. Tem muita aula ainda de conjunção, de oração. Vocês vão pegar com o tempo, tá? Não se preocupe quem está introduzindo o assunto aí. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é um pouco do que é coordenação e do que é subordinação. A subordinação aqui está em que a segunda só existe porque a primeira existe. Se não existisse essa aqui não existiria. A segunda não existiria, com certeza. Tá, pessoal? E aqui eu já tenho a ideia, né? Introduzida aqui pelo que é a conjunção integrante. Já é não tem relação lógica de sentido, mas se vocês perceberem, senão a mesma coisa, essa segunda só existe por causa daquela ali. E, de certa forma, se eu falar para vocês João disse, vocês vão perguntar o que João disse? E aí? Precisa de alguma coisa. Então eu preciso daquela segunda parte ali, que também é, ó, João disse, tá lá, né? Disse o quê? Vocês vão me perguntar. Que não faria a prova. Então eu também tenho aqui uma relação de subordinação. Ó, a oração principal é João disse, e aqui é oração subordinada, ligada pela conjunção subordinativa
integrante aqui, tá? No caso do que. Pessoal, parece difícil, mas não é tão difícil, tá? Vocês vão ver que conforme é uma imersão, para quem não sabe, para quem não entendeu, vocês vão ver que não é tão difícil assim. Pessoal, quando eu tenho as conjunções coordenativas, eu tenho ali duas orações coordenadas, tá? As coordenativas, elas vão ligar duas orações coordenadas, tá aqui, ó, elas ligam orações coordenadas, tá? Então, quando eu tenho conjunções coordenativas, as orações são coordenadas. Quando eu tenho as conjunções subordinativas, adverbiais, eu tenho orações adverbiais, que são várias, a gente vai ver mais adiante, mas a gente vai ver as conjunções neste curso, né? E quando eu tenho aquele que é uma conjunção subordinativa integrante, eu tenho as orações substantivas, tá? As coordenativas, conjunções coordenativas ligam as orações coordenadas, as conjunções subordinativas adverbiais ligam as orações adverbiais e as subordinativas integrantes ligam as orações substantivas, conforme vocês estão vendo aqui no quadro, né? Não tem como esconder, tá? E aí, pessoal, acho que o mais importante de tudo não é só entender, elas ligam orações, elas ligam, não, elas têm relações lógicas de sentido, né, que são, a gente vai ver futuramente, as que existem na língua portuguesa. Nesse caso aqui, não é só dizer, ah, tá, é coordenativa, não. Qual é a relação lógica de sentido que eu tenho aqui? A gente já viu que é coordenada, já viu que que a conjunção é coordenativa, né? Mas a relação lógica de sentido, conforme a gente viu aqui, é de adversidade. Portanto, ela é uma adversativa, essa conjunção, tá? Coordenativa adversativa. E aqui embaixo eu tenho uma relação de tempo. Ó, a gente já viu que é adverbial, que o quando ele é subordinativa adverbial, mas qual é a relação lógica de sentido que eu tenho? De tempo, isso é muito importante, né? Porque eu queria passar a ideia de tempo aqui, eu teria que responder dessa forma, né, pessoal? A conjunção é, portanto, a palavra que liga duas orações e estabelece uma relação lógica de sentido entre elas, pessoal. Isso é muito importante de vocês entenderem, tá? Bom, pessoal, os tipos de conjunção que existem são esses aqui, ó. Tipo de conjunção, desculpa. As relações lógicas de sentido que existem são essas aqui. Ah, professor, o que é isso? Pessoal, isso aqui a gente usa no dia a dia. Vocês usam isso aqui. Porém, pode ser que use de outra forma, mas se você vai escrever um texto, você vai ter que usar tudo isso aqui. Se você quer dar uma relação de adição, né, você vai usar uma conjunção coordenativa aditiva ou de comparação, tu vai usar uma comparativa, porque as relações lógicas de sentido são essas. Dê uma lida, né? Copie, que isso aqui é importante. E ali, pessoal, eu tenho já, ó, as relações lógicas de sentido aqui e aqui as conjunções coordenativas, aditiva, adversativa. Ó, a relação lógica de sentido é de adição, mas a conjunção coordenativa é aditiva. A relação lógica de sentido é de adversidade, mas a conjunção coordenativa é de adversativa e assim por diante, tá? E aqui embaixo eu tenho as adverbiais, subordinativas adverbiais, ó, causal, comparativa, conformativa, que são todas essas aqui, tá? E claro, dentro das conjunções subordinativas nós temos as integrantes, tá, pessoal? Isso é muito importante de vocês entenderem, tá? A gente vai ver na próxima aula algo bem importante aí, já vai começar por aqui, ó, né? A gente vai começar pelas conjunções coordenativas, aditivas e adversativas, tá? E vai seguir adiante. Depois essas, depois as integrantes lá no final, tá? Eu acho que tá de bom tamanho, né, pessoal? Terminamos a aula, é uma aula introdutória, não se preocupe, a gente vai ver bastante coisa a respeito aqui, agora a gente vai começar a esmiuçar, né? Uma por uma. E eu vou pedir para você que está gostando do curso, que me acompanha, que faça o que dá para fazer de graça, não paga nada, tá? Esse é um retorno que vocês dão pelo trabalho da gente. O que a gente faz aqui é cansativo, é caro, né? Não é barato. E vocês podem fazer coisas de graça, não custa nada comentar, se inscrever no canal. Não quer se inscrever, comente. Você pode curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais, ajuda bastante. Isso dá para fazer de graça, não paga nada, né? O nome disso é gratidão. E ser grato na vida é tudo, é tudo. Se você quiser contribuir financeiramente, tem o Pix na descrição do vídeo, qualquer quantia, né? Você pode se tornar membro ou comprar um dos meus cursos. Eu só tenho a agradecer. Bons estudos!